Olá, boa tarde, pessoal. Bom excelente fim de tarde para todo mundo. Esse solzão aqui, ó. Vamos dar continuidade à teoria geral dos recursos, né? Uma segunda parte da teoria geral dos recursos. Conversamos na primeira parte sobre o conceito, sobre alguns elementos, classificações, alguns critérios de classificação utilizados, e depois falamos da diferença entre juízo de admissibilidade e juízo de mérito recursal, explicando cada um dos requisitos de admissibilidade dos recursos. Nessa segunda parte falaremos de alguns princípios vinculados aos recursos processuais civis e, ao final, falaremos dos efeitos possíveis a serem atribuídos aos recursos civis. Ok? Então tá bom. Boa aula para todos nós. Vamos falar de princípios. Os princípios atinentes, processuais, atinentes aos recursos civis, são inúmeros, né? Falaremos aqui de 2 princípios constitucionais e 10 princípios infraconstitucionais, princípios legais previstos na legislação infraconstitucional. 2 princípios constitucionais: princípio do duplo grau de jurisdição e princípio do colegiado. O que diz o princípio do duplo grau de jurisdição? O princípio do duplo grau de jurisdição diz que, em outras palavras, que deve a parte que pleiteia a tutela jurisdicional ou que vê, né, a tutela jurisdicional pleiteada em seu desfavor, vamos lá, deve a parte sempre ter a possibilidade de rediscussão de uma tutela jurisdicional entregue em uma esfera jurisdicional. Então, deve a parte sempre ter a possibilidade de uma dupla análise, de um duplo julgamento daquela matéria pleiteada judicialmente, para assim poder ter de alguma forma a revisão da tutela jurisdicional, certo? Duplo grau de jurisdição. Isso não significa dizer que sempre vai ter que recorrer à parte. Isso não significa dizer que sempre vai ter recurso. Não. Mas diz que, em regra, a parte deve ter a possibilidade, deve ter o direito, deve ter instrumentos, ferramentas para que venha, se entender assim, venha a ser possível uma revisão ou uma reanálise daquilo que foi pleiteado judicialmente. Uma reanálise da tutela jurisdicional. E o segundo princípio constitucional é o princípio do colegiado. O princípio da colegialidade. O que diz o princípio da colegialidade? Diz que, regra, os recursos são julgados por um colegiado. Simples assim. Ah, Leonardo, mas eu sei de situações que o relator julga monocraticamente. Sim, são exceções à regra, né? Então vamos lá. O princípio da colegialidade diz que a regra, ou em regra, os recursos são julgados por um colegiado. Mais de um julgador. Isso significa o colegiado. Tá? Agora, sempre trabalhadas as exceções que o Código traz, da possibilidade de julgamento monocraticamente, de decisão monocrática, por um único julgador. No tribunal, mas por um único julgador, que seria o relator do recurso. Regra é o princípio da colegialidade.
Não confundamos esse princípio da colegialidade com o princípio colegiado com o que o STF vem nos vendendo como princípio do colegiado, que vem dizendo o STF desde aquele fatídico julgamento de um embargo de divergência pelo Pleno, numa matéria criminal, é bem verdade, não importa o mérito, né? Mas que ficou famoso por todas as televisões terem tratado do julgamento, porque a ministra Rosa Weber tinha um entendimento X. E a jurisprudência maciça do Pleno era Y. Ela diz em seu voto, e sabia, contando os votos, que daria um empate e que a presidência desempataria, modificando assim a jurisprudência do Pleno. O que disse a Rosa Weber, excelentíssima ministra Rosa Weber, disse: em função do princípio do colegiado, eu tenho um posicionamento pessoal, mas para que não se altere a jurisprudência desta corte, julgarei de forma diferente ao meu posicionamento pessoal. Perdoem-me os admiradores da ministra Rosa Weber, perdoe-me a própria excelência ministra Rosa Weber, mas isso não é o princípio da colegialidade, não é o princípio do colegiado, nem aqui, nem em Brasília, nem durante a pandemia. O princípio do colegiado só diz que o recurso deve ser julgado por um colegiado, por mais de um julgador. Simples assim. Se assim o fosse, esse princípio impediria que houvesse alteração da jurisprudência dos tribunais, da jurisprudência dos órgãos jurisdicionados. Nós teríamos um julgamento e nunca mais teríamos alteração nenhuma, nunca mais teríamos um julgamento diferente daquele. Nós sabemos que não funciona assim. Então, sem entrar no mérito do julgamento em si, você pode julgar como bem entender, só que não fundamenta no princípio do colegiado, confundindo os meus alunos. Tá? O princípio do colegiado, duas coisas são importantes. Em regra, o recurso deve ser julgado por um colegiado, ou seja, por mais de um julgador. E dois, existe exceção a essa regra trazida pelo próprio Código, que sim, o recurso pode vir a ser julgado monocraticamente pelo relator do recurso, em algumas exceções legais trazidas pelo próprio Código de Processo Civil. Ok? Dando prosseguimento, é importante a gente falar dos princípios infraconstitucionais. Princípios processuais previstos na legislação infraconstitucional que são aplicáveis aos recursos civis. Vamos falar de 10 deles, não que sejam os únicos 10, mas digamos que os 10 elencados por mim como mais importantes para analisarmos. Tá? Se a gente pesquisar detidamente na doutrina, vai achar outros tantos. Tá? Princípio da taxatividade. O que diz o princípio da taxatividade? O princípio da taxatividade diz que só serão permitidos recursos no processo civil, dentre aqueles previstos no Código de Processo Civil taxativamente como recurso. Em outras palavras, o princípio da taxatividade diz: ninguém pode inventar recurso que não esteja previsto em lei federal, que não esteja previsto no Código de Processo Civil em primeira análise. Claro que se nós tivermos algum procedimento especial previsto em lei específica, como no caso dos juizados especiais cíveis, o recurso lá previsto está valendo, ninguém discute isso. E está dentro da taxatividade, porque a gente fala da legislação federal. Mas dentro do processo civil puro em si, os recursos previstos são aqueles previstos os recursos possíveis são aqueles previstos no Código de Processo Civil. Isso é o princípio da taxatividade.
não se inventa recurso. Tá? Não se inventa recurso. Não é porque eu acho que vamos dar um exemplo aqui. Não é porque eu acho que a decisão aquela decisão antecipada do mérito, que julga parcialmente o mérito, que julga o mérito antecipadamente, sem ser tutela antecipada, né? Aquela decisão que o código trata como monocrática, não é porque eu acho, mas não é porque eu acho que ali tem conteúdo de sentença que eu vou inventar uma apelação por instrumento e vou apresentar um recurso que não está previsto. Não. Não importa o que eu acho. Não importa se eu acho que está errado o contexto e a formalidade atribuída àquela espécie de decisão. Importa como o código determina. Qual a espécie de decisão para aquele caso e qual o recurso cabível. Isso é o que determina o princípio da taxatividade, aplicáveis aos recursos cíveis. Na mesma toada, o princípio da unirrecorribilidade, que significa dizer que a cada decisão cabe um único recurso. Naquele momento e para aquela determinada discussão. Para cada decisão cabe um único recurso. Naquele momento e para discutir determinada questão. Porque nós vamos ter situações das seguintes. Foi proferida uma sentença e entendo que naquela sentença há uma omissão. Daquela sentença cabem 2 recursos, então. Cabe o embargo de declaração para esclarecer a omissão e cabe a apelação para discutir, reformar a decisão que tenha gerado prejuízo, para quem tenha gerado prejuízo. No entanto, cabe um por vez, um a cada momento. Se couber os embargos de declaração, primeiro ingressa com os embargos de declaração para a integração daquela omissão, suposta omissão, e após a decisão dos embargos de declaração, caberá novamente o recurso de apelação. Por isso, a unirrecorribilidade, não há que se falar que os embargos de declaração são uma exceção à regra. Não, porque quando eles apresentados não cabe nenhum outro. É por isso que ele tem um efeito que nós trataremos na aula dos embargos de declaração propriamente, que é o efeito interruptivo, que interrompe o prazo dos demais recursos cabíveis contra aquela decisão agora embargada. Também vai acontecer de um determinado acórdão do tribunal, supostamente no acórdão está previsto um fundamento constitucional, um fundamento infralegal. E eu digo que ambos estão de forma erroneamente aplicadas. Então, vai caber tanto um recurso especial quanto um recurso extraordinário. Falaremos também na aula apropriada, na aula própria sobre esses 2 recursos. Mas vai caber um recurso especial e um recurso extraordinário, mas cada um em separado. Por mais que eu protocole os 2 juntos, cada um vai ser julgado a seu momento e para uma parcela da decisão. Então, da mesma forma, a necessidade de apresentar especial e extraordinário, e sendo o caso, em conjunto, né, peças separadas, mas ao mesmo tempo, também não fere o princípio da unirrecorribilidade. O que fere o princípio da unirrecorribilidade é entrar com embargo de declaração e dizer: estou com medo de não receber os embargos de declaração, vou apresentar a apelação. Não será recebido. O que fere o princípio da unirrecorribilidade é ter uma decisão mista, ficar em dúvida se cabe apelação ou agravo do instrumento, apresentar os 2. Um dos 2 não será recebido. Ok? O princípio da unirrecorribilidade fala que cabe um recurso a cada momento para determinada questão a ser discutida da decisão. Princípio da fungibilidade. O que significa dizer que o princípio da fungibilidade é passível de ser aplicado nos recursos cíveis? Significa dizer que fungibilidade é receber um pelo outro. Fungibilidade significa alterar
uma coisa pela outra, na forma, quanto à forma, que tenha o mesmo contexto. O princípio da fungibilidade para os recursos cíveis é receber um recurso pelo outro. Receber um recurso diferentemente do que foi apresentado. Por isso, um pelo outro. É possível a fungibilidade recursal? É possível. É rara dela ser implementada? É rara. Mas é possível. É possível. A gente dá como exemplo aqui a decisão que julga a liquidação de sentença. A gente dá, por exemplo, aqui a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença, quando o juiz, além de julgar a impugnação, também extingue. São decisões que, pela doutrina e pela jurisprudência, teriam uma dúvida acerca da sua espécie, se é decisão de espécie interlocutória ou se é decisão de espécie sentença. Tá? Seriam casos, numa análise mais simbólica, seria o caso de exemplificar-se o princípio da fungibilidade aplicável aos nossos recursos cíveis. No entanto, esse princípio não é muito aplicável. E a justificativa é que não se admite a aplicabilidade da fungibilidade, o princípio da fungibilidade nos recursos cíveis, quando existe erro grosseiro, erro crasso na aplicação de um determinado recurso, impugnando uma determinada decisão. Vejam, na minha opinião, erro grosseiro, ok, não cabe fungibilidade, mas se existe uma real dúvida acerca de qual recurso deve ser aplicado, deve ser apresentado, a fungibilidade, sim, é muito bem-vinda nos recursos cíveis. E esses dois exemplos que dei, penso, seriam dois exemplos bem razoáveis de se receber um recurso pelo outro, a depender do entendimento do tribunal de qual seria o recurso cabível para cada uma das duas situações. Então, vejo como plenamente cabível e plenamente aplicável o princípio da fungibilidade nos recursos cíveis. De outro modo, mas na mesma linha de raciocínio, existe o princípio da correlação lógica. O que diz o princípio da correlação lógica? Para cada recurso tem uma finalidade específica. Então, se eu ingresso com recurso, no exemplo que dei, da sentença que caberia tanto em embargo de declaração quanto a apelação, com recurso de embargo de declaração, eu busco integrar a decisão com uma determinada omissão. Com recurso de apelação, eu busco a reforma daquela sentença. Eu busco impugnar para modificar a sentença como foi proferida em seu julgamento. Então, cada recurso tem uma finalidade específica. Existem ainda aqui os exemplos que podemos dar claramente dos recursos com fundamentação específica, recurso especial, recurso extraordinário, próprio embargo de declaração, que eles visam não discutir a totalidade da decisão, e sim cada um na sua parcela em que é cabível. O princípio da voluntariedade, talvez um dos primeiros princípios a serem analisados, que já foram analisados por nós, né? Que diz o princípio da voluntariedade. Ninguém é obrigado a recorrer, a não ser nos casos de remessa necessária, que não é recurso. Falaremos disso mais ao final do semestre, a remessa necessária. A não ser os casos de remessa necessária, em que a própria lei, o próprio código determina uma reanálise em se tratando do direito público, da questão pública envolvida, não do direito público, mas da questão pública envolvida, da questão de ordem pública envolvida, né? Objetivamente tratada na lei, à exceção desses casos, o tribunal ou os tribunais do segundo grau de jurisdição só fará uma reanálise da decisão caso provocado pela parte, ou pelo interessado, ou pelo Ministério Público.
desde que voluntariamente provocado. Então, o princípio da voluntariedade diz que o recurso é um remédio, mas um remédio voluntário. A parte tem que querer recorrer. A parte tem que querer impugnar a decisão judicial. Nenhuma parte, por mais prejudicada que seja pela decisão, está obrigada a recorrer. Princípio da dialeticidade, presente em todos os recursos, e que fica muito claro quando futuramente trabalharmos o recurso de agravo interno. O princípio da dialeticidade diz o seguinte: o recurso deve atacar a decisão recorrida em seus fundamentos. O recurso deve atacar a decisão recorrida em seus fundamentos. Então, um recurso que discute a admissibilidade de um outro recurso não vai repetir o outro recurso. Vai discutir a admissibilidade. Então, um recurso que discute uma decisão interlocutória não vai discutir o que foi tratado anteriormente à decisão interlocutória. Vai discutir a decisão interlocutória nos prejuízos por ela gerados. Se porventura um recurso de apelação, quando uma sentença for apresentada, ele não vai repetir o que foi dito na inicial ou o que foi dito na contestação. Ele vai atacar, por mais que os fundamentos sejam os mesmos e os pedidos sejam os mesmos. Ele vai atacar o quê? Ele vai impugnar o quê? A decisão judicial, no caso a sentença, por seus próprios fundamentos. Então, o princípio da dialeticidade trata que o recurso deve impugnar a decisão em seus fundamentos. O princípio da dialeticidade está intimamente ligado com a regularidade formal, com a adequação formal enquanto requisito de admissibilidade recursal. Um recurso sem dialeticidade, ou seja, não atacando a decisão impugnada nos seus fundamentos, não deveria sequer ser conhecido, não deveria sequer ser admitido, não deveria ser recebido. O que acontece na prática, muitas vezes, é o seu conhecimento para o seu desprovimento no mérito, mas não seria o caso. Não seria o caso. Penso que a ausência da dialeticidade gera a inadmissibilidade recursal, por não preenchimento do requisito da adequação / regularidade formal. Seguindo a lista interminável de princípios infraconstitucionais aplicáveis aos recursos cíveis, nós temos o princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. Princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. O que significa dizer? Esse princípio diz que não há recurso em separado, ou seja, não há recurso próprio específico das decisões interlocutórias. Em outras palavras, esse princípio quer dizer a decisão interlocutória deve ser tratada como irrecorrível em separado. Ela deve aguardar o recurso principal ao final da tutela jurisdicional prestada em primeiro grau de jurisdição. E aí eles perguntam, esse princípio foi acolhido pelo nosso Código de Processo Civil, sim ou não? Se nós dissermos que sim, que ele foi acolhido, nós estamos dizendo não cabe agravo de instrumento no nosso processo civil. Sabemos que cabe. Agora, se nós dissermos simplesmente não, esse princípio não foi acolhido pelo nosso Código de Processo Civil, nós estamos dizendo que, por outro lado, cabe agravo de instrumento de toda decisão interlocutória. Então, na verdade, aqui nós temos mais uma jabuticaba, né, no nosso processo civil. Temos algo que só aqui no Brasil acontece.
esse princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias foi acolhido apenas em parte pelo nosso Código de Processo Civil. Foi acolhido em parte porque ele diz, no seu artigo 1015, que nessas situações aqui específicas cabe agravo de instrumento, nas outras não. Então, no rol trazido pelo artigo 1015, nós estamos afirmando que lá, naquelas situações, o Código não recebeu, não acolheu o princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. No entanto, em todas as demais situações, se entende que, se eu estou entendendo que não cabe agravo de instrumento, se eu estou entendendo, como veremos quando tratarmos da apelação, que as decisões interlocutórias não agraváveis serão recorridas em preliminar de apelação, se eu estou entendendo isso, eu estou dizendo que o Código acolheu o princípio da irrecorribilidade em separado. Então, considerando o artigo 1015, o nosso Código de Processo Civil acaba por acolher apenas em parte o princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. Isso não é muito pacífico, essa taxatividade do 1015. Nós veremos isso especificamente em uma aula na sequência do agravo de instrumento. Tá? Princípio da consumação. O princípio da consumação significa dizer que, uma vez apresentado o recurso, não há que se falar em possibilidade de retificá-lo, de apresentar novos argumentos. Ah, mas ainda está dentro do prazo. Não. A preclusão não é só temporal. Um ato processual não preclui só pelo tempo. Existe também a preclusão consumativa. Além da preclusão lógica, mas não vamos falar dela aqui porque não é o caso. O que é preclusão consumativa? Já consumei o ato, já consumei o ato processual, já apresentei o ato processual, precluiu. Não há que se falar em possibilidade de emenda, por exemplo. Então, o princípio da consumação nos recursos diz que, uma vez apresentado o recurso, não há que se falar em apresentar novamente, em corrigir o recurso, em agregar o recurso, em emendar o recurso. No entanto, nós vimos que, não como uma exceção a esse princípio da consumação, mas como um outro princípio também aliado e recebido pelo nosso Código de Processo Civil, nós temos o princípio da complementariedade. O que diz esse princípio? Com base em tudo que nós vimos já e vamos ver acerca da busca do código pela instrumentalidade das formas, ou seja, para tentar afastar a ideia do processo como fim em si mesmo, tentar afastar da excessividade de formalidade do processo civil, é que se entende que o princípio da complementariedade foi sim reconhecido e recebido e recepcionado pelo nosso Código de Processo Civil, quando ele diz que, mesmo que não tenha apresentado todos os documentos do agravo de instrumento, por exemplo, a parte é intimada para que em 5 dias ela supra a ausência de algum documento. Mesmo que não tenha pago o preparo, a parte é intimada para apresentar o preparo, se ele já tiver sido pago e só não apresentado, ou para apresentar o pagamento em dobro, suprindo aquela ausência para que o recurso não seja considerado deserto. A deserção é a ausência de preparo. Esse é o princípio da complementariedade. Fazendo uma má analogia, né, vem em complementariedade ao próprio princípio da consumação. E, por último, não menos importante, o 10º princípio infraconstitucional a ser analisado aplicável aos recursos cíveis é o princípio da reformatio impejus.
princípio da proibição da reformatio impejus. O que diz o princípio da proibição da reformatio impejus? O princípio da proibição da reformatio impejus diz que para o recorrente, para quem recorre, a decisão recorrida não pode ficar pior por força do meu recurso. Então, se eu recorri de uma decisão, o meu recurso não pode piorar a decisão para mim. Claro, se porventura houve sucumbência recíproca, ou seja, ambas as partes tiveram prejuízo. Se eu recorri, mas a outra parte também recorreu, a decisão pode vir a ficar pior para mim por conta do recurso da outra parte, mas não por força do meu recurso. Quando apenas o meu recurso estiver pendente de julgamento, eu tenho certeza que a decisão recorrida pior não poderá ficar. Isso significa a aplicação do princípio da proibição da reformatio impejus aos recursos cíveis. Tranquilo? Respirando um pouco, tomando uma aguinha. Sim, foram tratados os princípios processuais vinculados aos recursos cíveis. Princípios esses processuais constitucionais e infraconstitucionais. Para terminar essa segunda parte da teoria geral dos recursos, vamos falar dos efeitos em que os recursos podem ser vinculados e atribuídos. Vamos falar de 6 possíveis efeitos. O primeiro deles, o efeito automático da maior parte dos recursos, se não de todos, o efeito devolutivo. Efeito devolutivo significa devolver ao tribunal, ao órgão jurisdicional responsável pelo julgamento do recurso, devolver a matéria tratada, a matéria, os atos processuais, as provas produzidas tratadas no processo até então. Ah, Leonardo, então isso quer dizer que o tribunal vai poder julgar diferente do pedido do recurso? Claro que não. Isso quer dizer que o tribunal vai poder julgar os pedidos do recurso com base, com fundamentação em tudo o que aconteceu no processo até então, e não apenas no que está sendo tratado ali no recurso, mas nos pedidos do recurso. O tribunal não vai inovar, não vai julgar um pedido que não foi feito, não vai alterar a decisão que não foi recorrida. No entanto, ele pode usar como fundamento tudo o que aconteceu no processo até então, mesmo que a parte recorrente ou recorrida não tenha trazido nas suas razões recursais ou de contra-razões. Significa dizer que, se analisarmos o vocábulo, né, devolução não é só entrega de novo, entrega de volta. Devolução também é entrega. Então, quando eu digo que há o efeito devolutivo nos recursos, eu estou afirmando que o que há é uma entrega total, integral do processo para que a instância superior julgue o recurso dentro dos seus pedidos recursais. Esse é o efeito devolutivo, que analisaremos os efeitos cada uma das aulas em que tratarmos dos recursos em espécie. A cada aula analisaremos os recursos em espécie e os seus efeitos, que estamos falando na teoria geral, na possibilidade de efeitos genericamente atribuídos aos recursos.
Um segundo efeito que pode ser atribuído aos recursos é o efeito translativo. O que é o efeito translativo? O efeito translativo ele é total decorrente do efeito devolutivo. Ele diz que, em outras palavras, se porventura, uma nulidade tiver sido atribuída, mas eu puder julgar o processo agora, tribunal, porque o processo está pronto para ser julgado, eu vou julgar, eu passo a julgar, porque eu já serei a Câmara Preventa mesmo. Então, o que adianta eu simplesmente mandar para que seja feita uma nova sentença se eu já vou julgar novamente depois do recurso? Eu passo ao seu julgamento. Isso seria o que a doutrina chama, isso é o que a doutrina chama de a teoria da causa madura. O processo está pronto para julgar, não tem por que eu devolver para ser julgado, para voltar novamente para que o tribunal julgue. Então, questões de direito ou questões de fato e direito que esteja já totalmente instruída probatoriamente, é bem possível o tribunal, superando a maioridade, passar a julgar o processo através do recurso. Esse é o efeito translativo em decorrência do efeito devolutivo. Que seria o efeito suspensivo. O efeito suspensivo, ele o efeito expansivo é aquele que determina uma possibilidade, uma obrigação da análise de ofício do juízo como um todo. Então, mesmo que não esteja previsto também decorrência do efeito devolutivo, mesmo que não esteja previsto no recurso, nos seus fundamentos do recurso, é possível, por ser matéria de ordem pública, é possível que o tribunal passe a julgar aquele determinado recurso com base na matéria de ordem pública. Posso dizer que uma prescrição não alegada, uma decadência não alegada, uma ilegitimidade não alegada, ela pode ser considerada não uma inovação, por se tratar de uma questão que deve ser analisada de ofício pelo juízo. Né? Então, é aquele poder-dever, não é pode, ele deve. Também, em decorrência do efeito devolutivo, pela entrega total, é possível fazer essa análise e esse julgamento de forma a expandir, a ultrapassar o próprio recurso. Temos o efeito substitutivo, que significa dizer, o efeito substitutivo é aquele que substitui a decisão recorrida, ou seja, a decisão do recurso substitui a decisão recorrida para efeitos de trânsito julgado, mesmo que a decisão recorrida tenha sido mantida, sem nenhuma alteração, mantendo totalmente inalterável. Mesmo assim, haverá aplicação do efeito substitutivo, porque a decisão do recurso substitui na parcela recorrida a decisão recorrida. Simples assim. Isso é importante tanto para a questão do trânsito julgado, como para a questão de algumas competências a se tratar de ações rescisórias, de ações que venham a ser de competência exclusiva dos tribunais, né? Originárias dos tribunais. Temos também o efeito suspensivo. O efeito suspensivo, que em alguns recursos vai ser considerado como uma regra, em muitos outros não, mas muito buscado, né? O efeito suspensivo
ele determina a suspensão da decisão recorrida. O efeito suspensivo determina a suspensão dos efeitos da aplicabilidade da decisão recorrida nos termos recorridos, no pedido recorrido. Não significa a suspensão do processo. Não significa a suspensão de todas as ordens concedidas no processo até então. O efeito suspensivo significa eu suspendo a ordem recorrida, se uma vez ele tiver atribuído ao recurso. Então, aquele exemplo básico que a gente já deu em sala de aula, mas que é importante, uma ação que busca a desconsideração de um débito, né? Uma negatória de débito, em que há já a restrição do nome da parte dos órgãos de proteção ao crédito, ao pedido de retirada dos órgãos de proteção ao crédito, e há ainda acumulado o pedido de antecipação de tutela, para que linearmente o juiz determine a retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito enquanto discute, enquanto aquele processo permanece em curso. Se o juiz concede essa tutela antecipada, se ele concede a ordem, a parte contrária pode recorrer e pedir o efeito suspensivo ao, no caso, o recurso de agravo de instrumento, pedir o efeito suspensivo. Para quê? Para suspender os efeitos da ordem concedida em primeiro grau. Então, o pedido de efeito suspensivo aqui, se ele for atribuído ao recurso de agravo de instrumento, ele vai fazer o quê? Enquanto o recurso de agravo de instrumento não é julgado em seu mérito, não é julgado na sua totalidade, ele suspende a ordem recorrida. Então, neste caso, em havendo um efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, nós teríamos a suspensão da ordem determinada em primeiro grau, ou seja, a parte não precisaria retirar o nome dos órgãos de nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, enquanto o agravo de instrumento estivesse em julgamento. Esse é o efeito suspensivo, certo? Quando automaticamente atribuído ao recurso, ele deve ser considerado como regra. Quando não, que é a maior parte dos recursos, ele deve ser requerido, em que ele é analisado caso a caso, subjetivamente, com 3 hipóteses: probabilidade do provimento do recurso, demonstração de dano reparável ou de dano de difícil reparação. Subjetivamente, considerado caso a caso. Considerado e analisado caso a caso. E por fim, não menos importante, nós temos o efeito chamado, apelidado de efeito ativo aos recursos. O que significa esse apelido do efeito ativo, que foi dado, se não me falha a memória, pelo Wagner, né? E reconhecido por boa parte da doutrina da jurisprudência como um bom apelido, né? O efeito ativo nada mais é do que antecipação de tutela recursal. O pedido de efeito ativo a um recurso é: eu tenho pedido um recurso, eu quero que o recurso gere essa modificação na decisão. E aí, quando eu faço pedido de efeito ativo ou pedido de antecipação de tutela recursal, eu estou pedindo que o relator determine essa ordem aqui, monocraticamente, no início, na admissibilidade do recurso. Após a admissibilidade do recurso, sendo admitido o recurso, eu quero que ele atribua o efeito ativo, ou seja, ele conceda a ordem que não foi concedida agora, no início do recurso, até o julgamento final do recurso, enquanto perdurar o procedimento, a duração do curso do recurso, até o seu julgamento final. Então, no mesmo exemplo dado com relação ao efeito suspensivo, só que em contrário senso, se porventura a ordem não foi concedida, a liminar não foi concedida em tutela antecipada para retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito,
Então, quem recorreu aqui foi o autor, a parte autora. Pedindo para quê? Pedindo para que fosse concedida a ordem e tivesse seu nome retirado dos autos de proteção crédito. Então, um agravo de instrumento contra essa decisão que negou a liminar, não há que se pedir efeito suspensivo, não tem o que suspender, não tem ordem a suspender. Então, o pedido aqui a ser feito é o pedido de efeito ativo, o pedido de antecipação de tutela recursal, em que eu peço que o relator conceda a ordem não concedida em primeiro grau agora, in limine, no início do recurso, logo após a sua admissibilidade, ao julgamento pela admissibilidade. Monocraticamente também pelo relator. Então, o princípio de o efeito ativo atribuído a um recurso, dá para se dizer que é o contrário do efeito suspensivo. Uma vez o efeito suspensivo suspende a ordem conferida, suspende os efeitos da ordem conferida em decisão hora recorrida, o efeito ativo ele concede a ordem que não foi concedida em primeiro grau de jurisdição. Tranquilo? Certo? Preciso dizer que os efeitos eles podem ser atribuídos aos recursos antes mesmo da análise da admissibilidade. A admissibilidade vai ser feita pelo próprio órgão jurisdicional do julgamento, em regra, mas se o recurso ainda não chegou para análise, não foi distribuído ainda para o relator, eu posso fazer uma mera petição, fazendo um pedido de algum efeito específico necessário que não pode aguardar o trâmite normal e a distribuição normal daquele recurso. Caso contrário, não sendo assim feito, pedido sendo feito no próprio recurso, após ser feita a admissibilidade pelo relator, também vai ser analisado quais efeitos, se não automático, quais efeitos devem ser atribuídos àquele determinado recurso, também monocraticamente como um dever, poder do relator de cada recurso. Tendo dito isso, agradeço, encerro nossa aula de teoria geral dos recursos, nossa dupla aula de teoria geral dos recursos, com esse pôr do sol, agradecendo a companhia de vocês. Um abraço e até a próxima.